Hoje eu vim com Rose aqui trazer o resultado de alguns exames. Vamos trazer alguns resultados aí de alguns exames que já saíram, né? Difíceis, mas necessários, né? Nós vamos ler esse versículo de Lucas 18. Acha aí para mim, por favor. Lucas 18, versículo 18, para você acompanhar comigo. Lucas 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Já acharam? Daqui a pouco vai sair os resultados quentinhos aí. Doutora Rose vai passar para vocês. Tá? Quem já achou, levante aí sua Bíblia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a ajudar esse povo com a tua palavra. Espírito Santo, só o Senhor para fazer nós enxergarmos os nossos erros, os nossos problemas, ou a raiz dos nossos problemas. Nós temos facilidade para ver os erros dos outros, e nós pedimos que o Senhor fale conosco através dessa palavra, e nos abençoe. Usa a minha boca agora, não porque é minha, porque se tivesse outra aqui eu sou eu usar também, mas para falar com esse povo. Dai-nos entendimento, que não fique embaçado, mas que todos entendam claramente o que precisa fazer. Não só enxerguem o diagnóstico, mas enxerguem também a solução, o que precisa ser feito, o remédio que precisa ser tomado para resolver esse problema. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para te ouvir. Amém. Vamos lá? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha para mim aqui, qual era o problema dele? Ele tinha dinheiro? Tinha. Ele era um príncipe. Não faltava dinheiro para ele, mas o problema dele, a tristeza dele, a dor dele era não ter certeza da salvação. Esse é o pior problema que um ser humano pode enfrentar, porque aí a pessoa fica com medo da morte, aí a pessoa ela não fica bem. Quando a pessoa está salva, ela pode enfrentar qualquer outro problema, mas o principal ela já resolveu. E ele tinha um problema na alma, ele tinha um problema dentro dele, a alma dele estava correndo risco. O dinheiro dele não resolvia o problema. E ele foi até o Senhor Jesus, e ele fez essa pergunta: o que é que eu preciso para herdar a vida eterna? Aí diz assim, Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e o quê? E segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou o quê? Muito triste, porque era muito rico. O problema dele era não ter certeza da salvação. Jesus trouxe o diagnóstico. Jesus mostrou que tinha um problema que ele precisava resolver. Ele era apegado ao dinheiro. Você conhece gente assim? Que as coisas que ela tem ocupam o lugar de Deus. Você conhece pessoas assim, que fazem questão de tudo, que para as coisas materiais ela põe toda a força, para espiritual ela não põe, que as coisas materiais brilham muito para ela. Tem gente assim.
Ele era assim, ele era pegado. Jesus viu qual era o problema dele e falou: olha, uma coisa só falta. Tem gente que falta uma coisa só para ser salva, uma coisa só para ser feliz no amor. Tem gente que faltam 2, 3. Ele tinha dinheiro, mas não tinha salvação. Tem gente que tem dinheiro, o problema não é dinheiro, mas não é feliz no amor. Tem gente que tem uma profissão, sabe, de sucesso, mas não é feliz no amor. Tem gente que tem aparência, mas não é feliz no amor. Estava faltando, e o Senhor Jesus trouxe o diagnóstico. Quando trouxe o diagnóstico, ele não aceitou. Ele ficou triste. É fácil ouvir o que ele ouviu? Não é fácil. Mas quando o Senhor Jesus traz o diagnóstico para nós, ele traz também a solução. O remédio pode ser amargo, pode ser ruim. Lembra da bezetacil? Doía. Acho que dói até hoje. Tem uns remédios que não tem mais o efeito de antes. Não, metiolate mesmo era misericórdia, só em pensar ardia. Hoje já não arde mais. Mas no passado, né, tem remédios que eu lembro que eu não queria tomar. Minha mãe: abre a boca. Emoção de Scott: mãe, por favor, abre a boca. Mãe, por favor. Qualquer outra coisa menos isso, abre a boca. Era para o meu bem. O que é que nós queremos? Nós queremos a sua vida sentimental saudável. Nós queremos a sua vida sentimental bem. Então, alguns resultados vão sair hoje, e Deus vai mostrar a você, vai falar com você. Seja humilde, receba esse diagnóstico e procure seguir a direção que o Espírito Santo vai te dar para você resolver esse problema. Uma das coisas mais gostosas que tem é quando você retorna no médico, ele faz novos exames e não encontra nada. Não é legal? É ou não é legal? Ele fala assim: não precisa mais tomar um remédio, não precisa mais tomar isso, não precisa fazer mais isso, não. Tratamento acabou, está encerrado, o problema está resolvido, você não tem mais. É nesse ponto que nós queremos chegar. E se você for humilde, o Espírito Santo vai mostrar para você o diagnóstico que você precisa enxergar, né? Sim, porque Deus não erra no diagnóstico, né? O homem pode errar, o médico pode errar o diagnóstico, como já houve casos, né, que médicos erraram o diagnóstico, mas o diagnóstico de Deus, ele é preciso. Ele age, ele mostra ali aonde deve realmente você agir, mudar, tirar, acrescentar. Deus, ele é certo em tudo o que ele faz. Mas sempre há aquela pessoa que gosta de dar opinião, né? Eu não sei se você já esteve alguma vez assim gripado, com algum problema de saúde, e chegou alguma pessoa para você e falou assim: olha, eu acho que você está com isso. Toma esse remedinho aqui, porque a minha avó me ensinou. Toma esse remedinho aqui, porque ele é muito bom. E a pessoa tomou, e não era aquilo que ela tinha. O diagnóstico estava errado, né? E a pessoa tentou tratar uma coisa que ela não tinha. Você já imaginou uma pessoa tratando o câncer, quando, na verdade, ela tem um tumor benigno? Não era para ser tratado dessa forma, tão agressivamente, né? E a pessoa tratando algo que ela não tem. Então, o diagnóstico correto, ele é fundamental na nossa vida. E Deus, ele dá esse diagnóstico. Mas é necessário fazer exames, às vezes. Talvez, se você furar o seu dedo agora, você olhando, você não vai conseguir descobrir se o seu colesterol está alto, você não vai conseguir, se você tem um diabetes, você não vai saber só em olhar para o seu sangue, vai? Não tem como. É necessário fazer o exame. Então, é necessário a gente nos avaliar com a direção de Deus, buscando na palavra dele a direção, pedindo a ele: Senhor, mostra o que o Senhor quer, o que há em mim que precisa ser mudado. E Deus, ele vai mudar, ele vai mostrar.
Há pessoas que estão erradas, mas que pensam que estão certas. Elas pensam assim: eu estou 100% certa e o meu marido está errado, a minha esposa está errado. Exemplos: tem marido que pensa que ele trabalhar o dia todo, o tempo todo, não ter tempo para a família, é uma coisa excelente, que a mulher ela deve aceitar isso e que ela deve até agradecer. Não, a minha esposa tem que ser grata, porque eu sou um homem trabalhador, eu não deixo faltar nada para ela, para os meus filhos, eu tenho um compromisso com eles, mas, Senhor, a sua esposa também precisa de atenção, o seu filho também precisa de atenção. Então, assim, você está um pouco certo, não totalmente certo. É preciso trabalhar? Sim, é preciso trabalhar, mas não o tempo todo. Não 100% do teu tempo para isso. Então, há coisas em que a gente pensa estar correto e que, se a gente buscar a direção de Deus, Ele vai mostrar que não. Há mulheres que aprenderam, talvez com a mãe, com a avó, que ela não deve cuidar do marido. Que cuidar do marido é ser explorada pelo marido, que ele está fazendo dela uma empregada, quando não. A palavra de Deus nos diz, mulheres, que nós devemos ser auxiliadoras, que nós devemos cuidar do nosso marido. Esse é um dever nosso como esposa. Então, tem que ter um equilíbrio, a gente não pode pender nem para um lado e nem para o outro. Tem coisas que você pode estar aí batendo o pé, tipo uma criança birrenta, sabe? Já viu uma criança pegando birra? Não, eu quero, é assim. E está cheia de razões quando não está. O que Deus está mostrando é outra coisa. Então, não se apegue ao que você pensa, ao seu jeito, mas o que Deus está mostrando. Talvez você teve um relacionamento antigo, não deu certo. Esse relacionamento te mostrou coisas sobre você que você não quis aprender, que você não quis mudar. Você está aí batendo o pé e dizendo: não, o erro foi dele, ele é o culpado, porque aquele homem, não, os homens são todos iguais. É mais fácil, né, claro, culpar outra pessoa, né, do que a gente se avaliar, do que a gente ter que se esforçar para mudar. É muito mais fácil. Só que não é o fácil, que é o que vai mudar a sua vida. O que vai solucionar os seus problemas não é o fácil, mas é aquilo que Deus está pedindo. E muitas vezes Deus nos pede aquilo que a gente não quer dar, aquilo que requer sacrifício, que requer renúncia da nossa parte para fazer. Mas é o melhor. O que Deus nos pede é o melhor. Ele é conhecedor de todas as coisas. Nós não. Nós conhecemos o quê? Nós achamos que conhecemos, nós achamos que sabemos, mas Deus nos mostra que não, que todos os dias, enquanto nós vivermos, nós vamos estar aprendendo. E graças a Deus por isso. Mas o amor de Deus, o cuidado de Deus para com a gente é muito grande. Então, a gente não deve ficar nessa de que eu estou certo e a outra pessoa é que está errada. Aprenda. Que o Espírito Santo te dê ouvidos espirituais para ouvir a voz dele. E coragem, força e disposição para mudar. Então, o diagnóstico está aí. Vamos aprender com ele. E às vezes a pessoa, quando se fala dela, a gente pergunta assim, qual é o seu erro? Você falou tantos erros do seu marido, qual é o seu erro? Meu erro é ser boa demais, meu erro é ser paciente demais, meu erro é perdoar demais. Os erros dela, até os erros são bons. Ela, quando fala dela, eu sou paciente demais, eu sei como é o problema, sou paciente demais, sou muito misericordiosa. E aí, quando trata do marido, é bomba, hein? Eu já atendi esposas que depois de uma conversa, ela enxergou que o problema não era o marido, era ela. Eu já atendi maridos que pensavam que o problema era a esposa, o problema era ele. Quer dizer, o diagnóstico é errado. Dizem que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Porque todo mundo gosta de dar palpite. Isso aí, tome isso, como ela falou, tome aquilo. E se eu tomar um remédio errado, vai trazer mais problemas. Se eu tomar remédios errados, eu não vou atacar o que eu preciso atacar.
Então, tenha esse entendimento. Nós somos especialistas em ver erros dos outros, mas Deus manda nós examinarmos a quem? A nós mesmos. Pode sair o primeiro resultado? Pode? Ou quer deixar para a semana que vem? Vamos ao primeiro resultado. Coloca aí na tela. Lê aí, Rose. Você precisa deixar o passado ruim para trás. Isso é uma coisa que tanta gente já ouviu, mas nunca aprendeu, nunca conseguiu vencer isso. Por exemplo, tem gente que sempre traz à tona, nas brigas, nas discussões, sabe, no calor de uma conversa, uma coisa lá de trás, uma coisa antiga. Como é que Deus trabalha? Ah, bispo, mas houve traição. Ah, bispo, mas o que essa pessoa fez foi na frente dos outros, foi uma vergonha muito grande. Peraí, você perdoou ou não perdoou? Se a pessoa se arrependeu e você perdoou, faça o que Deus faz. O que Deus faz? Como é que Deus trabalha com os nossos pecados? Já pensou se Deus ficasse o tempo todo falando para mim os meus erros? Ó, você fez isso hoje à tarde, você fez isso hoje de manhã, ontem você fez aquilo, semana passada você fez isso. Eu estaria perdido, todos nós. Mas a Bíblia diz que Ele leva no mar de quê? Do esquecimento. Deus perdoa, mas tem gente que não perdoa e diz que perdoa. Deus perdoa. Quando Deus perdoa e você pede perdão do que Ele já perdoou, Ele vai perguntar para você: perdoar de quê? Não lembro mais não. Perdoou, resolveu o problema. Não fica trazendo a memória, a lembrança, as coisas ruins que vocês viveram lá atrás. Passou. Já passou. Vocês já venceram isso. Agora, se fica dentro da pessoa, vai fazer muito mal para ela. Ela está trazendo coisas do passado que não são boas, né? Quando a pessoa fica trazendo do passado coisas, isso nunca será passado na vida dela. Ela vai estar presente todos os dias. Talvez o que o marido falou foi uma vez, mas ela traz isso há 20 anos. 20 anos ela repetindo essa mesma frase, 20 anos a pessoa jogando na cara do outro a mesma coisa. Eu procuro me lembrar de todos os momentos bons que nós vivemos. Todos os momentos especiais, bons são todos os dias, mas especiais. Sempre lembra, amor, do dia que a gente se conheceu? Lembra? Então, você lembra do nosso casamento, como foi? Da cerimônia, da lua de mel, você lembra? Né? Você lembra? Lembra daquele dia, aquela conversa que a gente teve, bacana, o quanto nos fez bem? Você lembra daquele lugar que nós fomos? Então, assim, trazendo a memória, alimentando bons momentos. Ou seja, sentimentos bons, não ruins. As coisas ruins, a gente procurou vencer, a gente aprendeu com elas, para não fazer mais, para não cometer os mesmos erros, mas não para ficar alimentando aquela coisa. Você falou isso que não deveria ter falado comigo. Não, os momentos bons nos fazem bem, nos faz amar mais a pessoa, querer estar mais com ela, ouvi-la mais. É diferente. A Bíblia diz para trazer à memória o que traz esperança, o que é bom, o que ajuda. Quer ver uma coisa que nós fazemos? Sempre nós pegamos fotos nossas antigas. Nós pegamos. A gente fica lembrando das fotos antigas. A gente fica, lembra da pandemia? A gente ia no lugar mais alto da igreja tomar sol, vitamina D. Lembra das comidas que nós fazíamos? Lembra disso aqui? Nós trazemos à memória o que é bom, o que ajuda. Nós ficamos rindo de situações que nós vivemos. A gente curte os momentos bons de novo. Vale a pena trazer de novo. Eu trago para o meu relacionamento o que vale a pena.
A gente fala, pô, lembra da lua de mel, meu amor? Pô, foi muito legal. Muito legal. Você tinha quantos anos? 17. 17. E eu tinha? 20. 19. Não, 19. Ah, agora errou. Só eu que erro, tá vendo? Ajudei ela. Eu tinha 19 anos, ela tinha 17. Nós começamos a namorar, você tinha? 14. E eu tinha 16. Casamos cedo. Mas nós lembramos das coisas boas. Mas tem gente que é um museuzinho terrível. Tem gente que casou com museu, hein? E que museu? Rapaz, tira isso da sua cabeça. Para de falar sobre isso. Traz o que é bom. Antes de mudar, antes de dar outro diagnóstico, tem gente que sofre porque do ex que ela teve ou da ex que ele teve. Já passou na sua vida, esquece essa criatura. A pessoa fica, não, você é igual a fulano. Aprenda, ninguém gosta de ser comparado com ninguém. Você gosta? Eu não gosto, não me compare com ninguém. Já passou na sua vida. Mas o outro te fez sofrer, quem está pagando é esse. A outra te fez sofrer, quem está pagando é essa. Porque você fica lembrando, passou, já foi. Ou então é o ciúme da pessoa que fica trazendo a outra. Rose teve um ex-namorado, era motoqueiro. Motoqueiro. Eu nunca comentei com ela isso. Eu nunca trouxe ele para dentro da minha casa. Nunca trouxe. Eu tive namorado antes de Rose. Rose teve namorado antes de mim. Que Deus abençoe ele. Nem sei da vida dele, não sei nada. Mas tem gente, nem o quê? Nem eu. Graças a Deus, né? Mas tem gente que fica, rapaz, é incrível. Fica na rede social do ex dela, da ex dele. Pelo amor, deixa essa criatura. Eu estou comunicando que o ex-namorado dela era motoqueiro aqui, que eu lembrei agora. Mas eu não lembro lá em casa de ter falado do ex dela nunca. Nem ela da minha ex, nunca passou, acabou. É nós dois agora. Amém? Posso dar outro diagnóstico? Tem que ser rápido agora, né? Você precisa o quê? Mudar sua maneira de quê? De falar. Olha aqui para mim, para você entender. Às vezes, esse diagnóstico que Deus está trazendo, Ele já tinha trazido através da sua mulher, do seu marido, através do outro relacionamento que você teve. Tem gente que só sabe falar gritando. Não, ela não fala, ela grita, né? Tem pessoas que é assim, ela não sabe dialogar, ela não sabe ouvir, ela só sabe gritar. É muito ruim. Você que tem esse mau hábito, né, de gritar pensando que está falando, conversando com a pessoa, é desagradável, porque o seu tom de voz é de quem está brigando, de quem está discutindo, de quem está revoltado, de quem não está feliz, e isso não é legal. Dói o ouvido da pessoa. Quem passa pensa que vocês estão gritando, que vocês estão discutindo, brigando ali a ponto de bater um no outro. E vizinhos, desculpa, escutam. Às vezes a pessoa diz, não, mas lá em casa sempre foi assim, porque veio da família do barulho. Gente que morava, né, a família era a família do barulho, que a rua toda escutava. O pai é assim, a mãe é assim, é só no 10. Isso não é bom. Eu não lembro ter gritado com você. Você lembra de alguma vez que eu gritei com você? Tu lembra, Rosa? Agora pegou, hein? Teve uma vez. Já faz muito tempo, mas teve uma vez. Fala aí, lembra aí. Então, foi quando a igreja do Brás estava pegando fogo. Eu pegando fogo, eu tenho que salvar mesmo. Caiu um balão, quem lembra disso? Caiu um balão de 2007, madrugada aí acho, pode, né? não pode, gente? Assim você mata de coração. Rose estava comigo em casa, era mais ou menos que horas? Era de madrugada. Não sei se era 2 ou 3 da manhã.
telefone toca, você já acorda assustado. Ligar de madrugada, alguma coisa séria, ninguém ligar brincando, né? Aí eu atendo o telefone, o balão caiu em cima, tem que descer correndo, porque está pegando fogo. Foi no dia que nós fomos consagrados, no outro dia. Quem estava aqui nessa época? Foi até na garagem do Brás. Caiu um balão, pegou fogo. Eu dei um grito dentro de casa. Vamos, Rose, corre, porque está pegando fogo. Mas aí pode ou não pode, gente? Aí pode, foi para salvar você. Esse grito foi bom, esse grito foi bom. Né? Mas nós não nos comunicamos gritando, não. Nós nos comunicamos muito bem, graças a Deus, porque casamento tem que ter isso. Tem que ter diálogo. Tem que resolver os problemas aqui na conversa. Falando, mas também ouvindo. Falando e também ouvindo. Às vezes a pessoa tem um problema de falar muito alto, ou falar, como Rose disse, de uma forma muito agressiva. Só te fiz uma pergunta, calma. Você não pode perguntar nada para ela. Criatura, eu só te perguntei, eu fiz uma pergunta. Eu só pedi uma explicação, calma. Você pergunta uma coisa, a pessoa... Mas tem uns também que não são assim, né? É a lei do silêncio. Tem pessoas que a lei do silêncio em casa. É muito ruim conviver também com esse tipo de pessoa, que acha que não pode falar nada, que a esposa não tem vez em casa, que é só a opinião da pessoa que vale, ou que, tipo assim, deixa eu aqui no meu mundo, no meu cantinho. Hello? Você está convivendo com outra pessoa, tem outra pessoa ali, é um ser humano que está ali diante de você, que quer saber, que quer compartilhar do seu dia, saber como você está, o que você pensa, o que você quer, o que você não quer. Então, se você fica em silêncio o tempo todo, mas eu não gosto de falar. Então, quando há um casamento mesmo, um relacionamento, a gente faz muita coisa que a gente não gosta, muita coisa que a gente não quer. Eu particularmente, Rose, não sou uma pessoa de falar muito, mas aprendi a falar bem mais, né, Jades? Com a convivência. Deus, né? Porque uma coisa é eu estar na minha casa, sozinha, lá no meu quarto. Outra coisa, eu tenho um marido agora, uma pessoa aqui comigo, que eu tenho que falar sobre mim para ela, e eu tenho que saber dele também. Então, trabalhe nisso. Você que tem esse probleminha aí de gostar de ficar calado, de achar que não tem que falar, que é como eu quero e acabou. Não, não é. Não deve ser. Vamos ao o terceiro exame. O que é que diz aí? Lê aí, Rose. Não se esqueça de que casamento é para fazer o bem e não o mal. Então, fazer o bem. Quando eu falo em fazer o bem, é algo que agrada a pessoa, algo que vai acrescentar na vida dele. Então, eu sempre pensei, o que eu posso fazer pelo meu marido? Primeira coisa que eu posso fazer pelo meu marido, auxiliá-lo como ele precisa ser auxiliado. É acrescentar na vida dele, é obedecê-lo, é compartilhar a minha vida com ele, falar sobre mim para ele, ouvi-lo, dar o meu ouvido para ele. Não, fala, amor, o que está acontecendo, em que eu posso acrescentar para você. Então, eu preciso fazer o bem, mas tem pessoas que se casaram e a fisionomia dela mostra o quão mal esse casamento fez. Ela era uma pessoa alegre, estava sempre sorrindo, sempre disposta para tudo. Aí depois que casou, se tornou aquela pessoa fechada, emburrada, triste, sofrida, amargurada. Porque casamento faz bem. Sim. Falando em casamento faz bem, depois vocês comparam a foto dele aqui quando solteiro e agora. Tenho certeza que está muito melhor agora, né? Porque assim, eu tenho certeza que Deus, em primeiro lugar, fez muito bem para você, e tenho certeza também que eu fiz muito bem para você, assim como você me fez muito bem. Claro, no casamento. Casamento é isso. Deus viu que não era bom o homem viver o quê? Só, mas tem uns que o casamento está fazendo bem, não.
Tem gente que começa a namorar, já começa a ter problema no trabalho, já tem problema para dormir, já não está bem. Quer dizer, que bem você está fazendo para ela ou para ele? Pessoa de Deus soma na vida da outra, né? Tem pessoas que, falando de já no namoro, o namorado fica controlando ela. Quando eles se estão juntos, ela não pode se levantar para cumprimentar outra pessoa, ela não pode sorrir, ela não pode olhar o celular, ela não pode olhar para o lado. Quando essa pessoa vai embora, ela tem que sair de perto de toda a família e ficar no celular, porque o namorado está ali, controlando a pessoa. Isso sufoca, faz mal para a pessoa. O namoro já dá sinais, O namoro, né? Já dá sinais. Já está mostrando que não está bom, que isso não vai ser bom, não vai prestar, vai dar ruim. Mas a pessoa quer agir pelo coração, né? Não, quando casar, melhora. Não, quando casar vai piorar muito, muito. E agora que é a hora de conquistar, é a hora, né? Que ele está apresentando quem ele é, imagine quando casar. Então tenha esse entendimento, casamento faz bem. Deus falou que não era bom ficar só. Tem umas solteiras aí, um solteiro que não vê a hora de casar, para fazer bem para o outro. Mas tem uns casados aí que misericórdia. Olha para a mulher, está acabadinha. Olha para o marido, está acabadinho. O que é que você tem? Falando, minha mulher. O que é que você tem? Meu marido. Está acabando. Tem uns que, né, deixa até a pessoa mais bonita. Você está deixando sua mulher mais bonita ou mais feia? Está deixando seu marido mais bonito, mais tranquilo? É bom nem perguntar aqui dentro. Deixa eu acabar aqui. Último exame saindo agora. Quentinho aí. Solta aí. Lê alto, gente. Seja mais transparente. Seja mais transparente. Isso eu posso dizer que fortalece a nossa confiança. A transparência fortalece a nossa confiança. Eu não tenho problema com Rose, dela ver meu celular, computador, com a minha senha. Nós não temos problema, já falei sobre isso aqui. Zero de problema, zero. Nós temos a mesma senha, né? A senha são iguais. Toda vez que eu vi a pessoa defendendo muito, é minha privacidade, não, é meu celular, tem coisa ali. Quando começa a querer defender muito, não, é meu, não se meta em minhas coisas, eu tenho que ter minha particularidade. Mas, meu Deus, eu casei. Eu posso não me abrir para os estranhos, eu não posso me abrir 100% para os outros. Mas para ela sabe tudo de mim, eu sei tudo dela, e acabou. Você sabia que tem mulheres que estão cansadas de serem as últimas a saber das coisas do marido? Cansou. Maridos também. Eva caiu, não foi? Se ela tivesse conversado com Adão antes de fazer a besteira, seria melhor. De repente não teria feito a besteira que ela fez. Ela fez a besteira e depois ainda trabalhou para ele fazer também. E tem gente que faz besteira e nem depois que faz a besteira fala. E só descobre quando a bomba estoura. Então seja transparente. Nós contamos um para o outro as coisas boas e as coisas ruins. Eu erro também. Ela erra. Eu falo, amor, errei. Fiz uma besteira. Falei uma besteira. Reagi mal. Não foi legal. Eu falo, eu participo com ela, participa comigo. Tem maridos que usam a seguinte desculpa: eu quero poupar a minha esposa. Mas a sua esposa quer ser poupada? A pergunta é essa: ela quer ser poupada? Não, ela não quer ser poupada. Ela quer saber sobre você. Ela quer auxiliar. Ela quer auxiliar, ela quer estar ao seu lado, quer segurar na sua mão e dizer: estamos juntos. Você errou em alguma coisa, falou que não deveria, você fez, ok, então vamos consertar isso, vamos juntos consertar isso. Ainda que essa realidade, esse erro seja feio, mas se ela ouvir de você, vai ser melhor. Mas se ela ouvir dos outros, ela vai ficar muito chateada. Ela quer ouvir de você. E essa palavra aqui, eu errei, não é todo mundo que fala, não. Essa palavra, eu errei, para sair da boca de alguns é batalha. Semana que vem vai ter mais exames saindo aí, tá? Fique em pé no seu lugar. Vai deixar assim. Agora eu quero orar por você.
Se você diz assim: bispo, teve um exame hoje que saiu para mim. Um exame foi para mim. Uma coisa que foi falada aí foi para mim. Ou mais coisas foram para mim. Foi só um exame, não, vários ou todos, não sei. E você refletindo sobre a sua vida agora, você reconhece que você tem que pedir ajuda a Deus para resolver esse problema. Tem que ser resolvido isso. Tem que acabar isso. Tem que sair daqui dizendo: hoje isso acabou. Hoje eu não sou mais assim. Se você diz: bispo, foi para mim, eu lutei tanto para chegar aqui hoje, e eu sabia que Deus ia falar comigo, eu sei que Ele quer me ajudar. Eu já cometi esses erros em outros relacionamentos, não quero cometer no que eu estou agora. Hoje estou cometendo nesse que eu estou. Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora, com humildade, com a vontade de mudar, de ser diferente. Sai do seu lugar e se aproxime do altar. Vem resolver esse problema com Deus. Chegando aqui, feche os olhos. Vem cantando essa música, refletindo sobre a minha vida. Vem cantando essa música. Refletindo sobre a minha vida, vi quanta coisa errada pratiquei. vi quanta coisa errada pratiquei. Foram marcas tão profundas. Foram marcas tão profundas que deixei Em muitos corações. em muitos corações. Então chorei. Então chorei. Com lágrimas nos olhos. Com lágrimas nos olhos, Me desesperei. me desesperei. O fim da minha vida. O fim da minha vida Quase provoquei. quase provoquei. Mas Jesus não deixou Mas Jesus não deixou de perdoar. de perdoar. Me mostrou que os meus pecados Me mostrou que os meus pecados levou sobre si. levou sobre si. Ele disse: vinde a E mim. ele disse: vinde a mim. Ele disse. E ele disse: vinde a mim. Ele disse: Ele disse: vinde a mim, pecador. pecador. Ele disse. E ele disse: vinde a mim. Ele disse. Ele disse: vinde a mim. Ele disse. Ele disse: vinde a mim, Pecador. pecador. E ela veio, meu pai. Ele veio. Olha essa pessoa aí diante de ti. Em o nome de Jesus. Agora que essa pessoa já tem um diagnóstico certo, sem erros. Agora que ela já sabe o que fazer. Porque o Senhor dá o diagnóstico e a solução também. Não é fácil fazer o que o Senhor pede, mas é possível quando se quer mudar. Há quem refletindo agora, ela pensa: se eu tivesse mudado no outro relacionamento, ou nos outros, eu não teria sofrido tanto e feito pessoas sofrer. Não estaria se ferindo, machucando, ou se machucando. Eu não conheço essas pessoas. Eu não conheço. Mas o teu Espírito nos leva agora a olhar para dentro de nós. Teu Espírito agora nos leva a olhar para os nossos erros, nossas falhas. E é nesse momento em que nós falamos: me perdoa, me ajude, eu não consigo sozinho. Que o teu Espírito trabalha. O Senhor não queria que aquele jovem rico saísse triste, não. Mas ele não foi humilde. Ele estava preso às coisas materiais.
E tem gente presa ao jeito dela, ao jeito da mãe dela, do pai dela. Tem gente, por já ter sido tão ferida, machucada, traída, que ela acha que esse jeito é para se defender. Pai, ajuda essa pessoa a ficar livre do passado, dos traumas complexos, das coisas que não são boas. Talvez seja uma só, talvez sejam várias. Fale com Deus. Fale, minha amiga, meu amigo. Fale. Ele está te ouvindo. Ele quer ver você bem. Foi Ele que criou o casamento, a família. Ele tem o maior prazer em abençoar, em transformar da água para o vinho, em fazer tudo novo. Talvez você errou e a pessoa que você ama não acredita que você quer mudar ou já mudou. Não importa se essa pessoa não quer te dar uma chance agora. Se for para ser ela, Deus vai tocar. Mas se alegre por ter mudado, por ter reconhecido, por ter aceitado esse diagnóstico. Se alegre porque você está sendo transformado pelo Espírito Santo, se tornando um homem melhor, uma mulher melhor. Pai, age agora, através do teu Espírito, dentro dela, que ninguém fique na mesma situação. Não, meu Pai, na tua presença nós melhoramos, nós mudamos, e é o que ela quer. Que ela mostre essa mudança com frutos, que ela mostre essa mudança a partir de hoje, naturalmente, como uma árvore dá frutos sem se contorcer, que naturalmente ela seja outra. Vem, Espírito Santo, vem transformar. Vem, meu Pai, e transforma essa pessoa. Se você quiser continuar orando, você continua. Se quiser cantar, você canta. Que Deus te transforme, te abençoe. Age, meu Pai, agora. Ela não quer ser
vida. toda a minha vida. Consagro a ti, Senhor. Consagro a ti, Senhor. Cante essa música desde o início, pedindo a Deus essa transformação. Senhor, transforma-me. Senhor, transforma-me. Me fazes como tu. Me fazes como tu. Não quero mais o meu querer, Não quero mais o meu querer, mas o teu em mim. mas o teu em mim. Pede a Ele, Senhor, modela-me. Senhor, modela-me. Teu vaso quero ser. Teu vaso quero ser. Somente barro sou. Somente barro sou. Sem ti nada posso fazer. Sem ti nada posso fazer. Cante, sou tão pequeno. Sou tão pequeno. Dependo de ti. Dependo de ti. A minha alma tem sede. A minha alma tem sede Da tua presença em mim. da tua presença em mim. Sou tão pequeno, Sou tão pequeno, carente de amor. carente de amor. Toda a minha vida Toda a minha vida consagro a ti. consagro a ti, Senhor. Coloca as mãos na altura do teu coração. Que Ele te transforme, nos transforme, que Ele nos faça parecer mais com Ele, que Ele venha nos modelar, moldar. Vem, meu Pai, tem muitas coisas que precisam sair de nós. Tira, ajuda-nos, transforma-nos. Nós queremos ser como o Senhor. O Senhor é o nosso exemplo. É por isso que o casamento de quem é do Senhor vai melhorando cada vez mais, que cada vez a pessoa vai parecendo mais com o Senhor. Espírito Santo, se a pessoa reconheceu que ela é pequena, que ela não quer mais a vontade dela, mas a tua, ela deixa as razões dela aqui para viver pela fé. Que ela tenha uma experiência com o Senhor agora. Ela que é tão carente, tão sensível, tão frágil. Faz tua obra, Espírito Santo. Faz essa pessoa uma pessoa forte. Faz essa pessoa ser do Senhor. Porque aí ela vai ser feliz. E quem conviver com ela vai desfrutar dessa felicidade. Ela vai estar bem, vai fazer bem para os outros. Bem, ela vai fazer bem. Ela não vai fazer mal. O Senhor não criou o casamento para um fazer mal para o outro. Não foi esse o objetivo de criar o casamento. Foi para fazer o bem. Quem não vinha fazendo bem, que comece a fazer a partir de hoje. Tome, meu Senhor, todos nas tuas mãos, e faça mais do que nós pedimos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem, digam amém. E graças a Deus. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Se Deus falou com você,